acordo entre Israel e Hamas pode ser considerado uma boa notícia? Bom, eu ouvi o Josias e o Thales, e eu acho que eles têm razão em todas as questões que foram levantadas, minimizando ou relativizando, né, um acordo de 4 dias, né? Inclusive, o Josias declarou que tanto Hamas como Israel já avisaram, como era de esperar, que continuarão, estão com a mão no gatilho. Por outro lado, vou colocar uma certa, que é difícil, uma dose de, eu não diria de otimismo, mas de realismo, né? Porque se você faz acordo, qual o pressuposto? Que não precisa concordar com o inimigo, mas você reconhece a existência do outro enquanto um ator político. Então, para além das ações terroristas do Hamas, ele é uma organização política que controla a faixa de Gaza. Isso é real, não precisa concordar com os objetivos do Hamas. E, ao fazer o acordo, Israel está colocando isso de outra forma, né? Quer dizer, está reconhecendo isso, como já o fez em outras vezes, que teve troca. Então, acho que isso, é claro que ainda é muito pouco, mas pode ser um sinal para o futuro, para médio prazo, né? Além disso, é a participação, que, de certa forma, já era previsível, do Catar enquanto um ator relevante nesse processo. O Catar abriga a liderança do Hamas, né? O Catar tem base militar americana, o Catar tem um bom relacionamento com Israel e os Estados Unidos. Então, um ator qualificado para isso. O Egito também tem participação do Crescente Vermelho em ajustar as trocas, enfim. No nível que a gente estava, eu acho que, claro, é um avanço da qualificação desses atores, e dá uma pausa, né? É muito surreal isso, porque morre em média 300 a 400 pessoas por dia em Gaza. Então, 4 dias são menos 1.600, né? Mais ou menos 1.500. Então, isso é importante para a ajuda humanitária que está entrando nesse momento. Mas, além da questão humanitária, tem as questões políticas que ainda estão por vir. Vamos lá, tem. Entre essas questões políticas, professor, a que o senhor se refere, imagina que, como o senhor diz agora, Israel está como que reconhecendo que há do outro lado o interlocutor. Está em guerra com ele, mas está negociando com ele. Acha que isso pode deter, eventualmente, uma invasão das forças israelenses ao sul de Gaza, algo que era iminente antes do anúncio desse acordo? Chegaria a esse ponto o vosso otimismo? Sim. Olha, não chega a tanto, não, porque aí eu acho que tem outras variáveis, né? Tem a variável interna de Israel, do governo de Israel, já se cogita. Hoje eu vi, estão cogitando o ministro da Defesa para futuro primeiro-ministro também, já havia cogitado o Lapid. Então, e antes de sair esse acordo final, a especulação é que havia divergência dentro do governo de Israel, e por isso era a demora. Então, ali está esse equilíbrio tênue, porque tem a família dos reféns pressionando, a sociedade israelense, uma parte pressionando também, né, para o fim dos massacres, e, ao mesmo tempo, uma outra parte que quer ver o governo agir. O governo está movido, né, vamos dizer assim, por algo que não é estilo de um Estado, né, o qual seja de vingança. É o que é dito, eu acho que inclusive foi você que falou, que a gente não sabe o objetivo político de Israel, né? Até onde que vai, né? Quando vai acabar com o Hamas? Os analistas dizem que isso é quase impossível, não vai acabar com o Hamas, vai estar atingindo sim a estrutura do Hamas, está morrendo militante do Hamas, mas acabar com a organização? Difícil. Quem vai entrar no lugar? Também não se sabe. E, de outro lado, são as limitações internacionais, que eu acho que o Thales colocou, que vai aumentando as críticas, né? Então, a Rússia e a China, dois interlocutores importantes, já subiram um pouco o tom de crítica a Israel, porque China e Rússia sempre se deram bem com Israel, tem um bom relacionamento. Mas, nessa semana, países, ministros de Relações Exteriores de governos árabes, fizeram
um circuito aí que é muito interessante. Em primeiro lugar, foi para Pequim. E, em segundo lugar, para Moscou. Não se sabe se vai para Washington. Antigamente, a coisa começava em Washington. Então, há uma mudança aí de equilíbrio de poder nesse contexto. Então, acho que são essas limitações por enquanto. Fora as ações de atores não estatais, que são muito pontuais, mas começam a perturbar um pouco. O caso dos Houthis, do Iêmen, e de milícias xiitas na Síria e no Iraque, que têm atacado pontualmente as tropas norte-americanas. Então, veja que tem limitações aí muito grandes, mas ainda Israel, ou as forças militares de Israel, estão tomadas, né, por essa missão que disseram que vão cumprir, que é destruir o Hamas, né? Eu acho que isso já está saindo fora do horizonte. Aliás, a frase do Benjamin Netanyahu é a seguinte, abre aspas, nós estamos em guerra e vamos continuar até atingirmos todos os nossos objetivos. Nós vamos eliminar, vamos resgatar todos os reféns e garantir que não haverá nenhum elemento em Gaza que ameace Israel. Chama a atenção essa frase forte, né, professor? Porque, assim, será que o acordo vai realmente dar certo? Será que eles vão fazer o que eles prometeram? Porque, com essa declaração, o objetivo dele é eliminar o Hamas, como o senhor mesmo disse, né? O Fabio, aí também está falando, né? Ele sabe disso. Eu tenho acompanhado analistas militares excelentes, não estou falando de críticos de Israel. E eles dizem que é praticamente possível. Veja só, outro dia eu vi essa observação de um analista militar. Ele disse assim, o que Israel está empregando agora em Gaza, primeiro em toneladas de bomba, já passou Hiroshima e Nagasaki somado. Outra, essa força foi utilizada na Guerra dos 6 Dias de 1967, equivalente, que Israel derrotou em 6 dias 3 estados. Claro que a guerra é um outro estilo tradicional. Mas, enfim, derrotou. Está fazendo agora, nós estamos em qual dia? 46º? 47º? O Josias disse aí, é verdade? Arrasaram todo o norte de Gaza porque disseram, o serviço de inteligência de Israel, que ali era o centro do Hamas. Não é. Agora foi para o sul, né? E não conseguiram. Então, também está muito obscuro a capacidade de resistência do Hamas, das brigadas. Ninguém sabe direito. Mas não está aquilo que Israel esperava, no chão. Então, por isso, continuam os bombardeios aéreos e, por isso, aumenta o número de vítimas. Porque quando você não consegue no terreno, e para dar segurança para os militares, você faz o tapete de bomba. Então, a dificuldade é muito grande. Agora, ninguém sabe esse objetivo. E veja só, Fabio, mesmo derrotando o Hamas, quem vai administrar Gaza? Aí é que está, ninguém sabe, ninguém fala nada. Não tem um ator, quer dizer, fora internacional, que venha chamado Mapa da Paz. Ainda que seja um engodo, tudo, mas antes tinha mapas, né? Isso não tem mais, acabou. Então fica meio sem saber por onde nós vamos caminhar. Professor, nesse quadro que o senhor está desenhando, o Netanyahu não vai alcançar o objetivo de acabar com Hamas e vai matar mais gente, vai morrer mais gente. Beleza. Então eu pergunto há possibilidade de o Netanyahu continuar no poder após a guerra? 2, e o Hamas, qual vai ser o futuro dele depois dessa guerra? Ele está esvaziado, está bem esvaziado. Olha, em relação a Israel, todo mundo, quase com consenso que o Netanyahu não sobrevive. Aí a nossa pergunta, que é o que você está fazendo. Bom, se ele não sobrevive, o que está fazendo lá, né? Claro que ainda para o grupo dele é uma certa esperança, né? Então, o que o Josias falou, acho que o sucesso que ele anunciou, alardeou que ia trazer os reféns, etc., está cada vez mais longe, mas ele está insistindo nisso. E aí tem o apoio do Biden, que é muito estranho. Quer dizer, até onde que o Biden está jogando as fichas? O Josias estava dando aí os números dos Estados Unidos, e o Departamento de Estado dos Estados Unidos está vazando críticas ao Biden, né? Então, não sei até onde ele vai nisso. Do lado dos palestinos, eu acho que não é
menos, vamos dizer assim, os méritos do Hamas e mais a ausência de outros atores com capacidade de representar e de organização dos palestinos. A Autoridade Nacional Palestina está acabada, já estava antes disso, está acabada. Então, se você olhar a situação da Cisjordânia, que não comentamos aqui, está lastimável também o número de mortes muito alto, o número de prisões, né? E lá não tem Hamas. E lá estão clamando pelo Hamas, né? Até foram reportagens que o Ian Boechat fez para o UOL, que foram muito importantes, mostrando nas ruas o pessoal demandando pelo Hamas. Porque, afinal de contas, eles vão olhar qual a nossa força armada. Não é a autoridade palestina, é o Hamas. E não tem outro ator no momento. Não existe. Então, o Hamas ainda tem o seu centro político, centro de inteligência preservado fora de Gaza, e tem o apoio do Catar e de outros países de monarquias árabes, estão começando a apoiar o Hamas. Então, acredito que a possibilidade de continuar o Hamas e menos na possibilidade de continuar o Netanyahu no poder. Mas não nos enganemos. As declarações do ministro da Defesa, que pode substituir o Netanyahu, as declarações do Lapid são tão ou piores, são tão semelhantes ou piores que a do Netanyahu em relação à população palestina. Professor, tem no meio de tudo isso a questão dos brasileiros, né? Há uma negociação neste momento em andamento para a libertação de 80, eles estão falando aí de um número de 86 entre brasileiros e familiares. Eles seguem ali na faixa de Gaza e, inclusive, falando que aguardam com muita ansiedade, muita esperança. Como é que o senhor analisa aí a agilidade do governo brasileiro nesse resgate desses brasileiros? Talvez essa segunda lista seja mais difícil do que a primeira, que já foi bem difícil, né, para eles conseguirem incluir os nomes dos brasileiros. Vários saíram antes de nós. Não, vai ser mais difícil, não há dúvida nenhuma, por vários motivos. Acho que uma primeira questão é a operação militar de Israel. Veja, hoje de manhã já foi bombardeado lá a fronteira, Rafa. E vai continuar os bombardeios, não vai aumentar, como o Josias falou. Agora é o sul, né? Já estava acontecendo isso. Então, a ideia desse serviço de inteligência e de segurança cercar toda e qualquer parte da população vai aumentar, né? Então, jornalistas que estão ali no Egito têm relatado isso, né? Que eles estão presenciando, estão vendo cada vez mais o cerco no sul. Então, eu acho que vai ser muito mais difícil haver qualquer tipo de libertação. A não ser que, depois dessa trégua de 4 dias, venha aí uma outra trégua que possa colocar em questão pessoas de várias nacionalidades, não só do Brasil, mas de outras, que estão lá no conflito para que essas pessoas possam sair. Mas acredito que as dificuldades tendem a aumentar nesse momento. Professor,